Fala pessoal, tudo bem com vocês? Edivaldo Dias aqui, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu estou aqui hoje para compartilhar um conteúdo incrível com você, o tema é como resolver seus problemas apenas olhando no espelho. Você já pensou que fantástico vai ser esse conteúdo? Então, se você já me conhece, já sabe que vai ser uma bênção. Se você estiver assistindo aí pelo Facebook, já marque aí algumas pessoas, já compartilha para algumas pessoas. Se você estiver assistindo aqui pelo Instagram, mande um aviãozinho, mande direct aí para eles aí, manda para umas 10 pessoas. Pega as 10 primeiras pessoas que tiver aí, mande para eles, que você já sabe que o conteúdo vai ser top. E se estiver assistindo aqui pelo YouTube, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, coloca o seu comentário aí. Quem sabe o seu comentário não pode se tornar o nosso próximo vídeo. Tá joia? Então, eu queria passar para vocês hoje... Bom, para você que não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Edivaldo Dias e eu sou analista corporal. Tem várias outras formações, mas hoje atualmente estou atuando como analista corporal. E hoje eu quero falar desse tema, desse conteúdo que vai ser fantástico. Eu fiz algumas anotações aqui para eu poder não esquecer de nada, de dar o máximo de detalhe possível. É lógico que é impossível esgotar sobre esse assunto de como você fazer a sua autoanálise, né? De como você entender aí a sua forma que você funciona, apenas olhando para o teu corpo. É impossível esgotar esse assunto em uma live só. Mas vou tentar trazer o máximo de clareza possível para que a sua mente possa então ser descortinada, tá joia? E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, como que a gente consegue resolver os nossos problemas apenas olhando no espelho. Isso é muito importante você saber que é possível sim, tá? A partir do momento que você entenda que hoje nós vamos falar, se você ainda não sabe, existem 5 tipos de comportamentos, 5 tipos de perfis, 5 tipos de mente diferente, que cada um desses também existe 5 corpos diferentes. Então, a partir do momento que você consiga olhar para o teu corpo e entender o que ele fala, automaticamente você vai ter aquilo que a gente chama de leitura corporal. E aí você vai entender o que a tua mente tenta te esconder. Porque se você não sabe, a tua mente chama mente porque ela mente. É isso aí. A tua mente chama mente porque ela mente para você. Mas o teu corpo ele não mente, ele não consegue ser descongruente com aquilo. Então é muito importante você aprender como você se observar, o que você analisa, como você, para poder entender os nuances, a forma com que você pensa, coisa que eu tenho quase certeza que você mesmo ainda não conhece de você mesmo. Então hoje nós vamos estar falando sobre isso. Uma das coisas que existe várias formas, tá, pessoal? No mercado existe várias formas, vários tipos de você fazer uma análise de perfil comportamental. Eu uso várias delas, tá? A que eu mais uso é a do DISC, né? Principalmente quando vai fazer em empresas. Por que eu uso isso em empresas? Sendo que eu já tenho a outra estratégia que é para mim, no meu dia a dia, eu uso muito mais essa leitura corporal. Mas quando eu estou numa empresa, eu prefiro usar a questão, um exemplo, no caso, o DISC. Por quê? Porque eu disse que a pessoa está respondendo, então ela está sabendo que tipo, não é eu que estou sugerindo para ela, não é eu que estou querendo que ela seja o que eu... Não, ela vai estar respondendo, no final é tudo automático, vai dar a resposta daquilo que ela respondeu. Tá bom? Então, na empresa ainda é muito utilizado o DISC, mas na questão de você poder compreender as pessoas, a forma com que ela funcione, tantas pessoas como você mesmo, trazer uma libertação para você, isso não tem nem comparação, tá? E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. E é importante vocês saberem disso, que não estamos falando aqui que um é melhor, outro é pior, não, são apenas diferentes, com praticamente os mesmos objetivos, tá? Por que é importante você estar bem atento a essa live de hoje? Porque isso aqui é uma oportunidade muito grande de você descobrir a verdade a respeito de você, né? Existe um versículo na Bíblia que fala assim: descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você começar a descobrir a forma com que você age, que tem tudo a ver com a forma com a forma do teu corpo, e falando aqui sobre essa junção do corpo e da mente, você vai entender que na ciência isso já tem estudo já a respeito disso, tá?
de você entender que o corpo e a mente fazem parte do mesmo, é a mesma coisa, que o nosso corpo é apenas a parte visível da nossa mente. E isso é interessante, porque eu, como um bom cristão, olhando para a palavra de Deus, eu lembrei de um texto muito bacana, que fala que quando Filipe pergunta para Deus, quando eles estão querendo saber aonde está Deus, eles estão querendo ver Deus, literalmente, e Jesus está ali explicando que ele e o Pai eram um e tal, e Filipe então pergunta para Jesus assim, falei, Jesus, por que você não nos mostra o Pai? Que nos basta. Só nos faça, nós só queremos ver o Pai, isso nos basta. E Jesus pega e vira e fala para ele o seguinte, falei assim, nossa, mas você andaste comigo há tanto tempo e não me conheceste? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, eu sou a parte visível de um Deus que você não vê, do Pai que você não está vendo, eu sou a imagem. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê a Ele. Então, o que Jesus está fazendo ali é exatamente isso, fazendo a alusão, falou assim, ó, a parte visível que você vai ver do Pai é essa aqui, não tem a outra parte visível do Pai, o resto é a mente. Então, o que acontece? É dentro dessa linha de raciocínio que nós vamos estar falando aqui, tá? Onde a nossa mente e o nosso corpo é a mesma coisa, só que o nosso corpo está visível para nós. A nossa mente não. A única diferença é que a nossa mente, para nos proteger, automaticamente ela consegue, ela nos dá nuance no que é melhor para nós, segundo a percepção dela, tá joia? Mas nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso aqui no discorrer desse vídeo, tá joia? É muito importante vocês entenderem assim, quais os exemplos já de algumas coisas. Vou trazer aqui alguns exemplos para você ter noção do que eu estou falando, quando a gente fala sobre o quanto é importante você conhecer o corpo da pessoa, através de quando você olha para a mente, quando você olha para o corpo da pessoa e entender como que a mente dela funciona. Eu falei assim, mas como que pode isso? Eu falei, pode, e conforme a gente for falando aqui, você vai ver. Eu fiz um atendimento há um tempo atrás para uma loja, onde existia só numa mudança, só para você ter uma noção, só numa mudança de 2 funcionários, só substituir a função deles, a empresa aumentou não foi menos de um mês, foi 3 semanas mais ou menos, ela aumentou 20% só por causa dessa mudança dessas 2 pessoas chave. Uma pessoa, a hora que eu cheguei lá para fazer uma análise, uma análise ali, fazer dar uma instrução para eles, né, dar uma consultoria ali para eles na empresa, e eu comecei a analisar ali um pouquinho o perfil de cada funcionário, batendo o olho ali, e aí quando eu percebi que tinha um lá na frente, só para você ter noção, tinha um lá na frente que era era uma pessoa um pouco mais quadrada, o corpo mais quadrado, usava óculos e era mais cabeçuda assim. Só para você entender mais ou menos a análise que eu fiz rápido, olhando assim. E olha o que acontece. E aí eu olhei lá no fundo e vi um rapaz um pouco mais um triângulo mais invertido, um cara um pouco mais despojado, e ele estava lá sentado no computador, e eu fiz uma pergunta, perguntei para eles, como que, o que eles fazem, cada um deles faz, só para me entender mais ou menos a questão da operação, como eu não entendia. E ela começou a falar, falou, essa daqui, ela trabalha aqui na frente, normalmente ela fica mais, o trabalho dela é mais aqui na frente, falou assim, o trabalho então dela é mais atender gente, conversar com pessoas. Eu falei, é mais ou menos isso aí, eu falei, para você fazer a venda em si. Eu falei, tá, bacana. E o outro? O outro não, o outro ali, assim, a parte dele, ele também faz atendimento, porque aqui nós somos pequenos ainda, né? Mas a expertise dele mais é colocar no computador, lançar as notas e tal, porque ele tem mais essa questão do computador, assim e tal. E aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu acredito que esses dois estão fazendo funções erradas. Eu falei assim, só para entendimento, em termos de competência, ela sabe fazer o que ele faz lá? Talvez não conhece tudo, mas ela sabe fazer? Não, ela sabe, ela está aqui faz bastante tempo, ela também sabe, de vez em quando ela até faz alguns lançamentos, tudo, mas é a responsabilidade dele. Tá, e ele consegue ficar aqui na frente, ele faz atendimento, você falou que de vez em quando ele atende, né, tal. Eu falei, não, ele faz atendimento tranquilo. Eu falei assim, faz um teste então. Só para a gente tirar uma dúvida, faz um teste. Coloca ele que está lá no fundo aqui na frente e coloca ela que está aqui na frente lá para o fundo.
Vocês não têm noção. Em menos de 3 semanas, esse cara ficou doido. Porque o que ele queria, o resultado que ele gostaria que tivesse, o aumento que ele gostaria que tivesse em 6 meses, aconteceu em 3 semanas. Apenas com essa mudança de colocar a pessoa certa no lugar certo. Vocês não têm noção do quanto que isso é transformador numa empresa. Ou como você também pode mandar uma pessoa que tinha tudo para dar certo, mas estava no lugar errado. Estava fazendo uma função na onde talvez naquele momento ela precisava fazer aquilo. Mas não foi, naquele momento ela precisou fazer, mas agora você vê que ela já não tinha mais saúde emocional, já não tinha mais vontade de fazer aquilo ali, porque não era aquilo que brilhava o olho dela, mesmo ela sabendo fazer. Então é muito importante nós sabermos que existe o lugar certo para cada função, cada corpo revela uma mente, cada mente tem as suas habilidades e tem seus momentos de dor, sabe? Tem alguns momentos que precisam sofrer esses ajustes. Olha que interessante, eu aprendi uma das coisas que a gente fez aqui, pessoalmente mesmo, entre nós, duas coisas assim, que a gente, foi uma das primeiras coisas que a gente fez, foi ter uma análise dos nossos filhos. Eu até cheguei a fazer uma live falando um pouco sobre isso, né? De como que o meu filho, nós temos um casal, né? Uma menina e um menino, o Júnior na área, e ali você vai vendo, analisando o formato deles, nós percebemos que o pico maior da Nayara é uma pessoa mais comunicativa, mais oral, né? Dentro de uma... Tem uns nomes técnicos que é usado por Reich, né? Que não tem nada a ver com patologia. A gente sempre fala isso, porque quando a gente já fala dos nomes, né? Só para poder trazer uma explicação, a gente sempre explica que não tem nada a ver com patologia. Então tem esquizoide, oral, psicopata, masoquista e o rígido. E dentro desses traços nós percebemos que a Nayara tem mais um traço mais de oral, que é uma pessoa mais sensível, mais emocional, mais intensa, né? O Júnior também tem um pouquinho de traço de oral, mas o pico maior dele é na psicopatia, né? Que é o psico que a gente chama. E aí tem um nuance que é muito interessante, que às vezes irritava um pouco eu irritava um pouco ela, porque tem aquela questão de que o traço que mais te incomoda, normalmente, é o traço que mais parece contigo, né? Porque é onde você vê melhores os defeitos, você vê as melhores qualidades, né? Desse traço, porque você tem esses traços. E aí quando nós fizemos uma análise rápida dos nossos filhos, e aí você vai ver assim, ó, quando nós estamos, um exemplo que eu dou para vocês, os dois são de chorar muito, né? Tanto a Nayara como o Júnior, eles choram. E aí quando um deles estão chorando, o detalhe mais clássico, que a gente deu muita risada nisso, é que quando a Nayara está chorando, se você for abraçar ela aceita um abraço, ela aceita um carinho, ela recebe bem esse contato físico, sabe? Com ela, porque é uma maneira de você se condoer com a dor dela, se compadecer com aquilo que ela está sentindo, mesmo que nós não sabemos nada nem do que ela está sentindo, mas é uma forma de reconhecer, de falar para ela, falar assim, eu entendo, eu sei da tua dor, eu entendo. Agora, diferente do Júnior, você vai ver que o Júnior, se ele estiver chorando e você colocar a mão nele, nossa, colocar a mão nele, tira a mão de mim, na hora ele vai estralar. Por quê? Porque ele não quer que coloque a mão nele. Por quê? Porque uma das dores do traço, da psicopatia, é realmente essa questão de ser manipulado, sabe? Então a forma com que ele percebe esse contato, diferente da Nayara, que ela percebe esse contato como alguém que está recebendo a sua dor, interagindo com a sua dor, sabe? Se compadecendo dela. O Júnior não. O Júnior, ele percebe, ele entende dentro da forma, do formato do corpo dele, da mente dele, ele entende que você está manipulando para fazer ele querer algo que ele não quer. Então, exemplo, se ele estiver chorando porque ele quer uma caneta e você pega e fala, não, filho, põe a mão nele e pronto. Eu falei assim, não vem com essa conversinha fiada, não. Você não está querendo me dar a caneta, você está querendo me dar outra coisa ou me enganar para não me dar aquilo que eu pedi ou aquilo que eu quero. Então, é diferente a percepção que ele tem. O contato nele no momento de ira é uma forma de você estar querendo manipular ele.
porque você não está dando o que ele pediu. Agora, o contato para narrar dentro do perfil dela é totalmente diferente a forma com que ela percebe. Não é a forma com que nós estamos tocando neles, e sim a forma com que eles percebem esse mundo. Então, é muito importante você entende o quanto é importante você conhecer, ainda que seja o mínimo, o básico, de quais traços que você tem, dos traços que as pessoas que você convive têm, para saber o que e o porquê que você faz aquilo. Porque você vai entender que, tipo assim, algumas coisas que você acha que é implicância com você, não tem nada a ver com você, tem a ver com o jeito que a pessoa com que você está convivendo funciona. Ela não funciona da forma que você gostaria, ela funciona da forma que ela funciona. Nem ela não entende porque ela funciona assim. Por isso que é libertador quando você entende como que funciona a tua mente e como que você percebe o mundo. Uma outra coisa que a gente também usou bastante foi para o nosso relacionamento. Né? Como que melhora o nosso relacionamento? Por quê? Porque eu comecei a compreender os medos e os traumas do traço de caráter da minha esposa, de como que o perfil dela reage nos momentos difíceis que nós passamos, diferente de mim, que tenta, que vai ter uma mentalidade totalmente diferente. E quando a gente começa a compreender que o outro não é nós, sabe, que eu tenho minha forma de pensar, minha forma de entender e minha forma de resolver os problemas, e ela tem outro totalmente diferente dessa. E aí a gente não fica então pré-julgando alguém, e você não fica com medo de se expor por causa do que o fulano vai falar, do que o outro vai pensar. Foi não, esse é só o meu jeito de ser. E automaticamente você não fica mais implicando com as pessoas, achando ou querendo que as pessoas sejam a forma que você gostaria que ela fosse. Ela é da forma que ela tem que ser. Nós somos diferentes uns dos outros e nós precisamos entender isso, tá joia? Então essas foram uma das sacadas. Ó, vai compartilhando aí, manda um aviãozinho aí pro pessoal que você conhece, ou então manda aí, se inscreva no canal se você não se inscreveu, chegou aqui agora no meio do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, dê o seu like aí, tá joia? É uma forma de você incentivar e ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui. Uma das objeções que as pessoas têm quando nós trazemos esse novo entendimento, essa nova forma de descobrir quem você como que você pensa, como resolve os seus problemas dentro do seu traço de caráter, dentro do teu perfil corporal, das pessoas falarem, mas será que isso aí funciona mesmo? Quer dizer, você nunca vai saber o que funciona ou o que não funciona enquanto você não testar. Tudo é teste. Você imagina se eu estiver chupando uma laranja e perguntar para você, falou assim, e aí fulano, fala para mim, essa laranja que eu tô chupando, ela é doce ou ela tá azeda? O que você vai falar? Falou, cara, quem está chupando a laranja é você, como que eu vou saber o gosto que tem? A mesma coisa aqui. Tudo aquilo que é diferente pra gente, a gente tende a ficar um pouco desconfiado, principalmente se você é meio psico, né? Se você for meio psico ou um pouco de rígido, você vai desconfiar de tudo, vai ser sempre meio desconfiado de tudo aquilo que vem de novidade. Tá? Ou então você pode falar assim, Divaldo, mas eu prefiro os métodos mais tradicionais, os métodos mais antigos, né? Porque, mas tudo isso é porque você ainda não conhece. Porque todos os jeitos funciona, querido. Entenda uma coisa, na ciência nada tem a verdade absoluta. Eu não estou vindo aqui para trazer uma verdade plena, uma verdade, isso aqui é absoluta, é só isso que funciona. Não é isso. Eu estou falando que uma junção de várias coisas, porque a vida é isso, é uma construção. Você pega um pedacinho aqui, você imaginar um quebra-cabeça sendo montado, onde cada momento da tua vida é entregado uma pecinha, cada momento da sua vida entrega uma outra pecinha, e você só tem que ir encaixando as peças, para que você possa então descortinar um todo, né, que a gente vai ver muitas vezes só lá, talvez no final, né, da nossa vida, eu entender só depois que chegar uma idade mais avançada aí. Qual que é o jeito errado? Muitas vezes nós aconselhamos as pessoas, um exemplo, se alguém vir me dar, pedir um conselho para você, né, tem de você
A tendência é você dar um conselho para essa pessoa segundo a forma com que você resolveria esse problema. Então, fulano, como que você, tô tendo um problema assim, assado e tal. E quando você não tem esse conhecimento, é aí que entra a diferença de você conseguir fazer uma breve leitura sobre a mente, sobre o corpo dessa pessoa. Por quê? Porque você vai entender o porquê que ela está passando, porquê que ela está vendo aquele, ainda que seja um desafio, você vai entender o porquê que ela está vendo aquele desafio daquela forma, com tamanha intensidade. E aí você vai descobrir, nossa, ela está sendo tão intensa, para mim é tão bobo. Às vezes a pessoa fala, quantas vezes? A pessoa vem falar pra gente de um problema que ela está passando, você fala, nossa, mas você está você está ficando, esquentando a cabeça por causa de um negocinho desse. Aí a pergunta é, negocinho para quem? O que é negocinho para você? Para a pessoa pode ser muito intenso, principalmente se ela for oral. Porque o oral é intenso em tudo, ele é intenso na dor, ele é intenso no recurso, ele é intenso em tudo. Ele tem uma percepção muito aguçada. Então você vai ver que aquilo que talvez é bobeira para você, se você é uma pessoa um pouco mais racional, aquilo que não faz sentido para você, não quer dizer que não faz sentido para todas as outras pessoas. E é necessário a gente entender isso. É necessário porque isso vai libertar o teu casamento, vai libertar, você vai começar a dar mais atenção àquelas coisas que pra você pode ser que é bobeira, mas talvez pra tua esposa pode não ser. Talvez é bobeira pra você, mas talvez pro teu filho pode não ser. Talvez é bobeira pra você, mas pro relacionamento com os seus pais não é bobeira. Então você precisa entender que nós enxergamos o mundo conforme nós vemos, ou muitas vezes como nós estamos. Nós temos a nossa mente funciona de um jeito e nós não podemos rotular com que todo mundo queira enxergar o mundo da forma com que nós enxergamos. Cada pessoa é única, cada um de nós somos diferenciados um dos outros. Você vai ver que na nossa impressão digital, aqui ó, Deus não colocou essa impressão digital em mais ninguém. Aquilo que Ele te deu, Ele só deu para você. Não existiu outro antes e não vai existir outro depois. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é criativo. Ele não precisa estar repetindo as mesmas coisas toda hora. Nosso Deus é criador de tudo. Tudo que você vai ver, você vai ver que foi feito de forma grandiosa. Por quê? Porque a criação de Deus é infinita. Então entenda que muitas vezes aquele conselho que você dá e que serve talvez se você estivesse conversando com uma pessoa que tem mais ou menos o seu perfil, top, você teria dado um conselho para ele muito bom. Mas se a pessoa tiver talvez um perfil corporal diferente do seu, pode ter certeza que talvez você errou feio, mesmo sabendo que a sua intenção foi ótima, foi maravilhosa, mas mesmo assim você pode ter errado muito feio no teu conselho. Então, uma das objeções que a gente mais ouve é isso de falar, eu gosto mais do tradicional, mas cada dia surge uma coisa nova. Mas abra para o novo, querido. Sempre abra para o novo. E entenda sempre, nem sempre o teu jeito é o jeito correto de se fazer. Por isso que o mais certo quando a gente fala sobre essa questão é você ter um mínimo de conhecimento sobre isso. Para quê? Para que você possa então entender que cada formato, cada pessoa, dependendo da forma com que ela tem a mente dela, dependendo de como ela vê o mundo, enxerga o mundo, ela vai ter valores totalmente diferentes do que você. Ela vai enxergar coisas onde você nunca ia enxergar. Ela vai ver situações da forma que você não enxergar. Você vai perceber um exemplo que a gente dá. Imagina ali Deus quando mandou o povo de Deus espiar a terra, Ele mandou 12 pessoas, 12 líderes, não era qualquer pessoa, era 12 cabeças de cada tribo. Você imagina aí que uma tribo tinha de 15 a 60, 70 mil pessoas. Então você põe aí numa cidade, é o tamanho de uma cidade, querido. O tamanho de uma cidade, 15 a 70 mil, é o tamanho de uma cidade. Agora você imagina, você escolheu uma pessoa da tua cidade para representar a cidade, para poder ir num desafio, e foi isso que ele foi feito. Foi escolhido um líder, então era uma pessoa escolhida, para ir visitar uma terra que Deus já tinha falado que ia dar para esse povo. E aí eles foram esses 12 espias espiar a terra, e o relatório, se você conhece a história, você sabe, 10 deles voltou falando o quê?
Nossa, a terra, cara, tem gigante, a terra é muralhada, a terra ela tem uns portões grandes, porque naquela época a cidade era toda, tinha muro em volta, né, da cidade. Então você conhecia a força, o poder daquela cidade, olhando para a grossura do portão, olhando para o tamanho dos muros, a largura dos muros. Então, a hora que ele olhou para aquilo ali, ele falou: meu, não tem como nós entrar naquela cidade, não tem como nós invadir aquilo ali, é muito grande. Você viu o tamanho dos homens, cara, a cabeça dos caras, os crânios, era coisa grandiosa. Então você vai ver os 10 trazendo um relato, olhando uma situação totalmente diferente dos outros dois, que era Caleb e Josué. Caleb e Josué já tinham uma visão totalmente diferente desses 10. Então é bem provável que, é claro que eu não estou falando sobre a questão de receber a palavra de Deus, não estou falando nisso. Eu estou falando, lembre sempre que o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Eu estou falando aqui, estou tirando a parte espiritual e estou fazendo uma análise sobre o cenário em si. Tá? Então quando você olha dentro de um cenário em si, você vai ver que esses dois enxergou o que outros 10 não enxergou. Tá? Você vai ver outra coisa também, outra situação é nos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, 4 escritores, e que muitos deles viram a mesma coisa. Você vai ver na multiplicação dos pães e dos peixes, né, que tem nos 4, e algumas outras que tem em 2 ou em 3, e você vai perceber que aquilo que eles viram, cada um deles trouxe um relato totalmente diferente do outro. Um vai relatar uma coisa, o outro vai relatar outra. Por quê? Porque eles olharam para o mesmo lugar, mas eles analisaram aquilo de forma totalmente diferente. Então, se você é uma pessoa mais analítica, você vai olhar mais detalhe. Se você é uma pessoa mais imaginativa, mais racional, você vai olhar mais superficial, você vai olhar no modo geral, né, de uma forma mais global. Se você é uma pessoa mais sensível, mais oral, que a gente fala, né? É uma pessoa mais sensível, você vai olhar o que você sentiu aquilo, sabe? Então, cada pessoa vai entender e vai compreender o que ela está vendo de forma totalmente diferente. Então, é muito importante você saber disso. Você saber e reconhecer que cada pessoa vai olhar segundo o seu perfil, tá? Então, olha a maneira mais simples de você fazer isso é ter um mínimo de entendimento. 5 perfil. Então aqui eu falei e vou voltar a falar de novo. Os nomes que nós estamos falando aqui são os nomes científicos que Reich, que foi o cara que deu esses nomes, ele deu na época quando ele fez esse estudo. Então o primeiro, que é o esquizoide, que é o cara ali, o criativo, né? Só para você ter entendimento do que eu estou falando aqui, esquizoide é o cara mais criativo. Normalmente é aquelas pessoas que têm uma cabeça que se destaca, sabe? Aqueles caras que nós damos apelido de cabeção, cabeçudo. Eles são normalmente bem magrinhos, têm as articulações bem expostas. O segundo é o oral. O oral você vai ver muito a expressão dele redondo mesmo, sabe? Mesmo ele pode ser um oral que tem 2 tipos de oral, o oral da falta e o oral do excesso, mas todos eles são orais, tá? A única diferença é que o oral da falta ele falta, né? Então ele é um cheio, é como se fosse um balão que esvaziou, então ele é meio murchinho. E o oral do excesso é o oral, né? Já as pessoas mais gordinhas, mais redondinhas. E só para te confortar, 80% dos brasileiros tem pico de oralidade alta, tá? Então 80% de nós aí temos esse pico. Eu sou um deles, né? Um dos meus picos é rígido e oral, só para te orientar aí. Então o oral ele é esse mais redondinho, o psico ele tem um triângulo mais invertido, sabe? Então você vai ver que aqueles caras que se vai numa academia, eles ficam fortão em cima e a perninha parece que não vai. Eles podem pegar peso que for, parece que as perninhas ficam mais finas que o corpo, né? É sempre desproporcional a parte de cima com a parte de baixo. Triangulação talvez no próprio rosto tem um triângulo mais, você vai ver nas pernas tem um triângulo mais invertido, né? As mulheres, principalmente quando é psicopata, assim, nas pernas você vai ver que a perna lá em cima é larga, depois vai afinando, e as mulheres às vezes não gostam disso, né? E mal sabe ela que é um dos recursos que ela tem, né? Muito grande. Esse psicopata que eu falei aí, ele é o cara mais articulador. Ele é um cara que ele consegue articular, ele tem um instinto de liderança muito forte. Ele é uma pessoa que ele consegue ver longe, ele consegue colocar as pessoas com mais facilidade, ele consegue tomar decisões mais rápidas, mais precisas,
tá? Que é esse triângulo invertido aí. Aí nós temos o quarto, que é o masoquista, tá? O masoquista é aquele mais quadradão. Você vê aqueles caras mais quadradão, eles são mais lentos, né? Eles são umas pessoas mais analíticas, tá? Eles veem as coisas nos mínimos detalhes, porque eles são muito minuciosos nos detalhes. Então por isso que eles acabam sendo muito lentos, porque eles não querem fazer nada que dê errado. Eles vão fazer de tudo para que saia o mais certo possível, para que não dê errado, né? Então essas pessoas são as pessoas mais quadradas. Então você vai ver que eles são mais pesadão, eles andam mais pesado, mais lento, né? E o último aí é o rígido, que é o cara da execução. É aquelas pessoas que têm um corpo mais harmônico, né? Acho que é assim que fala, harmônico, mais uniforme, sabe? Um corpo que tem mais curva, né? Que são dentro dos padrões comerciais, são as pessoas talvez mais belas. Você vai ver que tem uma harmonia o corpo deles, né? Você olha assim, são aquelas pessoas que são atraentes. Essas pessoas, elas são pessoas mais executivas, elas são pessoas mais prontas para execução, tá? Mas a rigidez dela justamente fala sobre isso. Nós vamos estar gravando aqui vou estar gravando aqui a partir de agora, eu vou estar gravando vários vídeos aqui. Vamos estar trazendo para vocês várias informações sobre leitura corporal, para que vocês possam entender um pouco mais de como que é a mente, como que é o corpo, como que funciona, qual que é a melhor forma de lidar com essas pessoas. Então aqui, o que eu queria que você entendesse nessa live de hoje, o motivo de estar fazendo aqui, é para que você dê uma analisada, sabe? Agora para que você possa olhar no espelho, tá? Essa é uma ação que eu quero que você tome após assistir esse vídeo. Eu queria que você fosse no espelho, colocasse uma roupa de ginástica, ou ficasse bem à vontade ali, né, com roupa de banho, e se analisasse, tá? Dentro desse perfil, o que você percebe aí? Você tem mais triângulo invertido? Você é mais quadrado? Como que e aí você vai associando com a forma que eu falei, né? Se você se identifica dentro disso. E eu queria que você colocasse depois nos comentários aí quais são os dois picos. Normalmente as pessoas têm dois picos, né, dois picos maiores. Alguns lugares tem três e alguns tem uma só. Então uns tem um pico só. Então se você tiver um pico só, vai ser muito fácil. Se eu olhar, você bate o olho e fala, não, é isso aqui. Se você tiver dois, você vai olhar e vai conseguir ver também aí, fazendo uma análise bem superficial do jeito que você aprendeu, que é rapidinho. Talvez você vai ter dois, talvez você vai ter um, talvez você vai ter três, tá? Tem algumas pessoas que têm quase igualado isso, né? Que a gente chama aí essas pessoas aí são pessoas muito divididas, mas é assunto para o nosso próximo vídeo, tá joia? Pessoal, espero que você tenha gostado. Lembre sempre, vamos pro topo, porque lá é o nosso lugar. Deus abençoe sua vida.